Qual a maneira mais rápida de farejar um amigo falso? Minha melhor amiga, Jenna, faltou ao meu jantar de aniversário porque preferiu tirar fotos estilosas num restaurante mais badalado e depois ainda teve a cara de pau de dizer que o trauma das minhas mentiras provocou ansiedade nela. Quando perguntei por que ela saiu espalhando pra todo mundo que ficou dias chorando por minha culpa, ela deu risada e falou: "Você mesma se colocou como vilã. Só dei um motivo pra acreditarem nisso." Eu fiquei sem reação. Isso aconteceu há 9 meses. Ontem, ela viu alguma coisa no celular, ficou chocada e cancelou todas as entrevistas que tinha marcado. Eu inventei que estava com câncer e fiquei só observando quem realmente se importava. Pra contextualizar, eu sou a Sofia, aquela garota que todo mundo queria ao lado nas fotos. Rosto bonito, genética boa, sempre pronta pra sair bem no clique. Meus amigos me tratavam como se eu fosse o filtro do Instagram deles. Viagem à praia? Eu era o centro das atenções. Brunch? Só valia se eu estivesse. Precisa de uma amiga bonita pra balada? Era comigo mesmo. Mas sendo sincera, isso começou a me cansar. De verdade. Comecei a questionar se alguém gostava de mim de verdade ou só do jeito que eu deixava o feed deles mais bonito. Na primavera passada, tive uma ideia meio maluca. E se eu deixasse de ser bonita? Será que alguém ainda ficaria por perto? Essa dúvida ficou na minha cabeça porque meu ex, meses antes, jogou na minha cara durante o fim do namoro. Vamos falar a verdade? Só te chamei pra sair porque você era bonita e meus amigos ficaram impressionados. Ouvi isso e, sinceramente, doeu mais do que o término em si. Mas eu também não queria virar aquela garota que se acha mais do que é. Então fui com calma. Comecei contando que o estresse do trabalho tinha destruído minha pele. Apareci sem maquiagem no brunch com a Mia e a Jenna. Passei sombra roxa de propósito embaixo dos olhos pra fingir cansaço. Falei que as espinhas estavam tão feias que nem dava pra usar base. O rosto da Mia ficou nítido de decepção. Ela já estava até posicionando o celular pra foto. E se hoje a gente deixasse as fotos de lado, hein? Soltei. A mesa ficou muda. Ninguém perguntou se eu estava bem. Só continuaram tirando fotos deles mesmos. Porque, afinal, o mundo ia acabar se o feed do brunch não tivesse curtidas suficientes. O Tyler, que deveria ser meu melhor amigo, sempre me chamava pros eventos do trabalho. Mandei mensagem dizendo que estava me sentindo péssima, que não ia dar pra tirar foto. Ele só visualizou e sumiu. No dia seguinte, postou foto com uma garota aleatória como acompanhante. Acho que 5 anos de amizade não valiam tanto quanto ter alguém bonito do lado na foto. Fui ficando cada vez mais ressentida conforme os convites simplesmente sumiam. Então resolvi ir mais longe. Comecei a usar roupa larga, coloquei enchimento, disse que estava tomando remédio que me fazia engordar. O efeito foi imediato. Dia de praia? O carro já tá cheio. Festa no terraço? Putz, esqueci de avisar. Mas pra noite de filme largada na casa de alguém, sem foto nenhuma, aí sim, fui convidada. Que consideração. O jantar do meu aniversário foi o teste final. Avisei que estava melhor e queria comemorar em algum lugar legal. O grupo explodiu de mensagens até eu avisar que ainda não queria tirar fotos. Na mesma hora, todo mundo inventou compromisso. Só a Chloe e minha colega de quarto apareceram. Foi aí que minha colega, sem querer, soltou que tinha visto a galera reunida em outro restaurante, no meu aniversário. Eles basicamente jantaram juntos, e me deixaram de fora no meu próprio dia. A partir daí, perdi o limite. Fui pra rede social postar sobre exames médicos e resultados assustadores. Comprei uma touca careca super realista. Passei a usar gorro o tempo todo e contei pros mais próximos que tinha câncer. As reações foram reveladoras. Primeira coisa que a Mia disse: "Nossa, que tristeza, você sempre foi tão saudável e bonita. Nada de sinto muito", ou "Como posso ajudar?" Só o choque de descobrir que a amiga bonita não era mais bonita. A Jenna teve a coragem de perguntar se era contagioso. Juro. O Tyler veio com um papo de que não sabia lidar com hospitais e desapareceu. Quando falei de quimioterapia, o grupo ficou num silêncio constrangedor. Curtiram meus posts, mandaram emoji de coração e só. Nunca vi tanto apoio de fachada. O ápice foi quando falei que era terminal e pedi carona pro hospital. A Mia disse que o carro dela era caro demais pra deixar no estacionamento do hospital. A Jenna sugeriu que eu chamasse um Uber. Amizade de verdade, né? O Tyler falou que o hospital dava enjoo nele. Enquanto isso, descobri que estavam organizando uma festa. Não pra mim, pra eles. Com o tema Celebrando a Vida. Ou seja, pra postarem fotos fofas usando minha doença fake como cenário. Classe, né? Decidi encerrar a farsa antes que a coisa piorasse. Chamei todo mundo em casa. Disse que tinha uma notícia bombástica. Vieram rápido, provavelmente esperando anúncio de morte ou milagre. Apareci de gorro, tirei devagar junto com a touca. Meu cabelo verdadeiro caiu sobre os ombros. Era tudo mentira. Cada detalhe. Eu só queria saber quem gostava de mim de verdade. E quem só queria uma amiga bonita pra aparecer nas fotos. O caos foi imediato. A Mia gritava sobre confiança e manipulação. A Jenna me chamou de louca. O Tyler disse que eu precisava de psiquiatra. Alguém começou a gravar. Esse vídeo destruiu minha vida. Não a deles, a minha. Rodou todos os grupos de família. Até gente desconhecida viu. Minha tia Sharon mandou pro clube do livro. Minha prima Beth jogou no grupo das mães. Essa é minha prima. Que vergonha. A mãe do Tyler, que trabalha com meu pai, fez questão de mostrar pra todo mundo. Os prints começaram a chegar dos parentes que nem falavam mais comigo. É você mesma? Sua mãe deve estar arrasada. Estamos orando pela sua saúde mental. O telefone da minha mãe tocava sem parar. Vizinhos, colegas de trabalho dela, todo mundo tinha visto o vídeo de mim tirando a touca enquanto os amigos me chamavam de maluca. E no meio de tudo isso, eu só conseguia sorrir, porque tinha certeza de que logo todo mundo se arrependeria de como me tratou. Os comentários vinham mais rápido do que eu conseguia bloquear. Amigos da escola que nunca mais tinham falado comigo resolveram dar pitaco.
Conhecidos da faculdade postaram textões dizendo que sempre sentiram que tinha algo errado comigo. Era uma avalanche de julgamentos. Eu sentada no meu quarto de infância, com aquele papel de parede de borboleta desbotado dos 12 anos, criando perfis novos nas redes sociais pelo notebook. A voz da minha mãe passava pela porta, listando todas as consultas de terapia que já tinha agendado. 3 terapeutas diferentes em uma semana. Ela imprimiu artigos sobre mitomania e deixou em cima do meu travesseiro. Meu celular vibrava com mais uma notificação. A Mia já estava no 5º TikTok da semana sobre sobreviver a uma amiga psicopata. Esse já com mais de 2 milhões de visualizações. Ela finalmente achou o nicho dela. Influencer de trauma. Peguei o celular reserva que comprei em dinheiro e mandei mensagem de um número desconhecido, dizendo ser jornalista de um blog de lifestyle interessada na história dela. Em poucos minutos, ela respondeu, toda empolgada, já querendo negociar direitos exclusivos. Minimizo a janela e abro o Instagram da Chloe. Ela andava mais sumida que o resto, o que me deixou com a pulga atrás da orelha. Dei uma olhada rápida nas fotos em que ela foi marcada e acabei achando o story de uma amiga. Lá estava a Chloe, curvada sobre um notebook numa cafeteria. Aumentei o reflexo da tela nos óculos dela e levei um choque. Ela estava escrevendo uma proposta de livro chamada Tóxica, minha amizade com uma falsa paciente de câncer. No documento, um capítulo inteiro com as nossas conversas privadas de 3 anos atrás. Inclusive mensagens em que eu tinha aberto o coração sobre meu distúrbio alimentar na faculdade. Uma batida leve na porta cortou meu turbilhão de pensamentos. A porta se abriu só um pouquinho e um sanduíche de queijo quente apareceu num prato de papel, empurrado pela fresta pela minha irmã mais nova, Emma, que acabou de voltar do recesso de primavera na faculdade, provavelmente preferindo estar em Cabo. O sanduíche estava cortado na diagonal, do jeito que ela sabia que eu gostava. Era o primeiro gesto de carinho que eu recebia em semanas. Voltei pro laptop e abri um app de namoro. Subi fotos de um modelo qualquer que achei num banco de imagens. E criei o Brad, um cara das finanças que curtia degustação de vinho e cachorro adotado. Perfil saudável. Bem-sucedido. Coloquei a localização aqui no bairro e comecei a deslizar. O perfil da Jenna não demorou nem 5 minutos pra aparecer. A bio dela era: só vibes boas, sem drama, só quero algo de verdade. Dei match e na mesma hora Brad sugeriu um encontro no Vin Rouge, aquele bar de vinhos onde nossa turma sempre tirava foto na parede de tijolo aparente. Jenna respondeu com 3 emojis de coração e sugeriu sexta à noite. Confirmei, depois peguei meu celular principal para checar as câmeras de segurança da casa, que eu acessava de longe. Minha mãe estava sentada no balcão da cozinha, os ombros sacudindo enquanto segurava uns e-mails impressos. Dei zoom suficiente para ler os assuntos. As amigas do clube do livro mandando pensamentos positivos nesse momento difícil. Uma dizia que ela era muito corajosa por lidar com uma filha tão problemática. Outra sugeria uma corrente de oração. Minha mãe, que nunca foi de igreja, devia estar tão desesperada que até isso cogitou. Fechei o app das câmeras e voltei para os meus perfis fakes. Era hora de subir o nível. Entrei num grupo de marketing do Facebook, postei o vídeo usando um perfil anônimo, com uma legenda sobre a importância de fazer background check antes de contratar, e marquei todas as agências grandes da cidade. Meu chefe ia ver aquilo quando acordasse. Mais uma notificação. Mia postou sobre o contrato do livro dela. Enganada. Minha amizade tóxica com uma falsa paciente de câncer ia sair na próxima primavera. O adiantamento devia ser maior do que meu salário do ano inteiro. Ela estava ganhando dinheiro em cima da nossa amizade, usando meu experimento como trampolim para o sucesso. Meu celular vibrou com mensagem de número desconhecido. Fiquei com o dedo no botão de bloquear, mas parei quando li o texto. Eu sei o que fizeram com você no seu aniversário. Não foi certo. O número estava salvo como Rachel, ex ou atual do Tyler. Sei lá, já perdi o fio. Respondi com cuidado, e ela mandou um print que fez minha mão tremer. Um grupo de conversa que eu nunca tinha visto, no dia do meu aniversário. Tyler escreveu: Sofia vai fazer o show dela no Rosewood. A gente vai pro Catch. As fotos ficam melhores lá mesmo. Depois, todo mundo mandando emoji de riso. Até gente que eu achava neutra sabia do plano deles. Salvei o print numa pasta chamada Provas, que só crescia. 3 anos de registros que eu juntava sem nem saber direito por quê, mas que agora faziam sentido. Mensagens de grupo ranqueando as pessoas pela aparência, combinando de excluir quem achavam feio dos eventos. Fotos de festas em que cortavam as meninas que julgavam gordas ou sem graça. Comentários dizendo que certas pessoas estragavam a vibe. O jantar naquela noite foi um suplício. Do jeito que a Sofia anota tudo, parece que ela coleciona provas desde antes desse experimento. Esses 3 anos de registros mostram que esse ressentimento já é antigo. Meu pai cortava o frango com uma precisão de cirurgião, sem olhar pra mim, enquanto minha mãe tentava puxar papo sobre a cerca nova do vizinho. Ela encheu meu prato e ficou fiscalizando cada garfada. Emma me deu um chute por baixo da mesa, aquele apoio silencioso. Ela era a única que não mudou comigo desde o vídeo, talvez porque já tinha me visto no fundo do poço, chorando por causa de garoto no colégio, reprovando 3 vezes na prova do Detran, passando mal de tanto beber na faculdade. Nada disso entrava nem no top 10 dos meus fiascos pra ela. Depois do jantar, fui pro quarto e abri o Instagram do James, namorado da Chloe. Ele tinha curtido uma foto minha de 2 verões atrás, de madrugada, e logo depois descurtiu, mas as notificações não mentem. Tirei print pra usar depois. Algo me incomodava sobre os nossos arquivos antigos. Na faculdade, a gente era grudada, dividia tudo. Tentei a senha do nosso velho Google Doc, Burn Book,
que era meu aniversário. A Chloe achava poético usar isso de senha do nosso arquivo de fofocas. Funcionou. O documento era uma mina de ouro de crueldades. 3 anos de prints, fotos e comentários sobre todo mundo. Os piores comentários eram os meus. Eu queria tanto fazer parte do grupo, mostrar que não era só um rostinho bonito, que acabei virando a mais maldosa. Comentava sobre o corpo das meninas, as roupas, os namorados, fazia planos para excluir determinadas pessoas dos eventos, até ranking de quem valia a pena conhecer, baseado em número de seguidores. Ouvi passos no corredor e fechei o laptop na hora. Emma entrou sem bater. Coisa de irmã. Bastou olhar pra minha cara pra sentar do meu lado na cama. Não falamos nada. Ela só abriu a Netflix no celular e a gente ficou vendo reality show ruim, igual no ensino médio. Por 1 hora quase esqueci de tudo. No dia seguinte, veio o inevitável. O e-mail do meu chefe, curto e seco. Você está demitida com efeito imediato. Alguém espalhou o vídeo num grupo do setor no Facebook e, a partir daí, meu nome ficou queimado. Todas as agências de marketing da cidade viram. Foram 5 anos construindo minha carreira, destruídos em 5 minutos de viralização. Mandei mensagem pra Rachel sugerindo um encontro, e ela topou na hora, o que só confirmou que tinha mais coisa pra me contar. Mas antes disso, eu tinha outro compromisso. Meus pais tinham imposto terapia como condição pra eu continuar morando em casa. A doutora Martinez, a terapeuta, parecia simpática, mas mal sabia ela que eu gravava as sessões escondido pelo celular no bolso, um seguro caso ela resolvesse quebrar o sigilo depois. Ela sugeriu que eu escrevesse cartas de desculpas pra todo mundo que magoei. Concordei só de cabeça, já planejando meu próximo passo. De volta ao meu quarto, criei outro perfil fake. Madison, uma blogueira de lifestyle viciada em yoga e suco verde. Exatamente o tipo de pessoa que a Mia queria ser. Comecei a comentar em todos os posts da Mia com mensagens carinhosas e cheias de apoio. E em poucas horas ela já estava respondendo, sedenta por aprovação de alguém como a Madison. Meu celular piscou de novo com mensagem da Rachel, só que dessa vez ela mandou algo que me tirou o ar. Uma planilha chamada Ranking de Amigos 2024, criada pelo Tyler. Praticamente todo mundo que a gente conhecia estava lá, cada um com nota de acordo com o número de seguidores, sucesso profissional e valor social. As pessoas estavam separadas por cores. Verde para quem valia a pena manter por perto, amarelo para quem era útil de vez em quando, vermelho para quem devia ser descartado. Eu já estava no vermelho desde que comecei meu experimento, mas o que mais doeu foi ver outros nomes ali. Meninas que sempre foram legais, caras que foram amigos fiéis anos a fio, todo mundo descartado só porque não tinha seguidores suficientes ou não ocupava o cargo certo. Naquela noite, a Emma me achou na garagem olhando um caderno onde eu armava meus próximos passos. Perfis fake em aplicativos de namoro, contas de catfish, planos detalhados de guerra psicológica. Achei que ela fosse me julgar, mas em vez disso, fechou o caderno e me trouxe uma cerveja que tinha pegado escondida do estoque do nosso pai. Sentamos no chão de concreto, dividindo a cerveja como fazíamos com caixinha de suco quando éramos pequenas. Ela não fez sermão, nem pediu pra eu largar mão de tudo. Só perguntou do que eu realmente precisava. Quando não soube responder, ela prometeu não contar nada pros nossos pais sobre o caderno. Depois de tanto tempo, foi a primeira vez que lembrei da falta que senti dela quando foi pra faculdade. Os dias seguintes passaram voando. Fui acompanhando tudo pelo celular do Brad, enquanto a Jenna mandava 12 selfies antes do encontro, perguntando qual ficava mais natural. Percebi o engajamento da Mia caindo, já que ela estava mais focada no livro do que em criar conteúdo. Os seguidores dela eram volúveis, migrando rapidinho pro próximo drama. A Kate, que sempre ficou meio de lado, entrou em contato trazendo provas. Jenna estava usando minha história falsa de câncer para ganhar simpatia no trabalho, dizendo que o trauma de descobrir minhas mentiras desencadeou a ansiedade dela. Ganhou 3 dias de atestado e permissão para trabalhar de casa. O RH super compreensivo com a tal traição. Usando o perfil da Madison, virei a seguidora mais dedicada da Mia, inflando o ego dela com comentários calculados. Ela começou a mandar directs pra Madison, desabafando inseguranças sobre o contrato do livro, medo de descobrirem que ela não era tão vítima assim. Eu validava tudo, mas já plantando dúvidas sutis sobre as outras amigas dela. O Brad disse pra Jenna que não era muito de redes sociais, preferia aproveitar o momento. Ela deu uma risada sem graça e guardou o celular, mas dava pra ver o incômodo. Como namorar alguém que nem posta foto do café nos stories? As rachaduras aqui em casa só aumentavam. Minha mãe me pegou olhando o anúncio de apartamento e caiu no choro. Entre lágrimas e acusações, quis saber se eu já não tinha feito a família sofrer demais. Os vizinhos comentando, o clube do livro sugeriu delicadamente que ela se afastasse, e os colegas do meu pai cochichando na empresa. Eu tinha destruído a vida confortável deles no subúrbio por causa de um vídeo, e eu mal tinha começado. Os comentários da Madison nos posts da Mia ficaram mais afiados. Sugeri que o conteúdo dela estava meio corrido ultimamente, que os seguidores mereciam aquela vulnerabilidade de antes. A Mia mordeu a isca. Passou horas refazendo o mesmo TikTok, cada versão mais dramática que a anterior, bagunçando todo o calendário de postagens por conta do perfeccionismo. Kate mandou outra mensagem com os horários, mostrando que Jenna faltou ao trabalho 3 dias seguidos, sempre postando stories de brunch logo depois. Minha pasta de provas só aumentava. Prints, gravações, flagrantes da hipocrisia delas, tudo acumulando como munição digital. Emma me flagrou assistindo nossos pais pela câmera da casa durante o café. Minha mãe passava geleia no pão de forma no automático. Meu pai rolava a timeline do celular, os dois fingindo que o outro nem estava ali. O silêncio só cresceu depois do vídeo.
Emma pegou meu celular de leve e fechou o aplicativo, lembrando que ficar vigiando não ia ajudar em nada. Pelo perfil do Brad, vi a Jenna nos encontros. Ela passava o jantar inteiro ajeitando a comida pra foto. Quase não comia. Quando o Brad comentou que preferia momentos reais a fotos, ela apagou fotos do rolo rapidinho. Era fascinante ver a contradição. Eu e Rachel marcamos num Starbucks bem longe, pra ninguém conhecer a gente. Ela deslizou o celular na minha direção, me mostrando anos de mensagens em que o Tyler mentia descaradamente sobre onde estava. Viagens de trabalho que eram, na verdade, finais de semana com os amigos. Reuniões até mais tarde que viravam encontros com outras garotas. Ela estava juntando provas há meses, esperando a hora certa. No fim da tarde, chegaram vídeos da Kate, filmados no espelho do banheiro. Jenna praticando diferentes caras de choro, testando o ângulo mais convincente. Num dos clipes, ela ensaiava o discurso de sobrevivente de trauma para uma entrevista de podcast, forçando a voz para parecer ainda mais abalada. O horário do vídeo era do mesmo dia em que ela disse que estava traumatizada demais para ir trabalhar. O clube do livro da minha mãe ainda deu o golpe final e tirou oficialmente ela do almoço beneficente anual. Eu vi pela câmera da cozinha quando ela abriu o e-mail e o rosto caiu na hora. Ela vinha organizando esse evento fazia 5 anos. Meu pai encontrou ela chorando na mesa, deu um tapinha meio sem jeito no ombro e fugiu pro escritório. O casamento deles era só mais um dano colateral do meu experimento. A ex-colega de quarto da Chloe na faculdade me achou no Facebook pra contar a própria história. No primeiro ano, a Chloe fez amizade com uma menina super tímida. A Ellie foi arrancando todos os segredos dela de madrugada e depois jogou tudo numa aula de escrita criativa, fingindo que era pura ficção. A menina ficou tão mal que acabou transferindo de faculdade. Não foi a única, não. Tinham pelo menos mais 2 vítimas das manipulações da Chloe. Enquanto isso, a influência da Madison sobre a Mia só aumentava. Sugeri que talvez outros sobreviventes de traumas fossem se identificar mais se ela mostrasse o lado caótico da recuperação. A Mia, então, começou a postar cada vez mais desabafos, vídeos chorando, surtos sobre traição, leituras dramáticas de mensagens antigas. O número de seguidores foi despencando, à medida que as pessoas cansavam daquele show. O segundo encontro do Brad com a Jenna mostrou mais problemas. Ela fez questão de escolher um restaurante só porque a iluminação era perfeita para as fotos. Depois ficou 20 minutos arrumando os pratos para tirar foto. Quando ele comentou de boa, que nem tinha Instagram, ela ficou branca. O garçom ainda confirmou depois que ela trocou de mesa 3 vezes para achar o melhor ângulo. Já a Emma começou a ficar mais em casa, falando que precisava estudar. Mas eu sabia o real motivo. Ela estava preocupada comigo, inventava desculpas para ficar de olho sem dar na cara. Tem algo estranho em como a Sofia entrou naquele Google Doc antigo, usando uma senha tão óbvia, ainda mais depois de tanto tempo. Fico pensando se a Chloe não queria mesmo que ela achasse aqueles comentários maldosos que as duas fizeram na faculdade. Acabamos criando uma rotina, lanches tarde da noite na cozinha, maratonando séries antigas no notebook dela, fingindo por algumas horas que tudo estava normal. As provas do golpe da Mia com a instituição de caridade vieram de onde eu menos esperava. O cara das redes sociais da Fundação do Câncer percebeu umas inconsistências na história da palestra da Mia. Ela jurava que eu usei o nome da fundação para ganhar simpatia, mas os registros mostravam que meu nome nunca nem apareceu. Eles pagaram R$5.000 para ela dar uma palestra sobre sobreviver a uma amizade tóxica com alguém que teria explorado pacientes com câncer. Meu tio me abordou no supermercado, a voz dele ecoando na seção de frutas e legumes, enquanto me dava um sermão sobre a vergonha que eu estava causando para a família. Até clientes pararam para olhar, alguns começaram a filmar. Eu continuei escolhendo maçã, respondendo com calma a cada acusação. Ele foi ficando cada vez mais vermelho, irritado porque eu não dava o escândalo que ele queria. No fim, a segurança pediu para ele sair. O vídeo caiu nos grupos do Facebook da cidade rapidinho. Com muita manipulação, a Madison fez a Mia acreditar que alguém do círculo dela estava tirando prints das histórias para zoar nos grupos. A Mia entrou na paranoia, começou a postar iscas e notícias falsas, mudando detalhes para cada um, tentando pescar o traidor. Foi um espetáculo ver a paranoia dela crescer. O churrasco de família era obrigatório. Minha mãe fazia questão. Os parentes distantes se reuniram para fingir que estava tudo certo, mas era só virar as costas e começava o cochicho. Minha tia ainda comentou que a Mia tinha procurado ela para saber mais sobre minha infância, querendo achar algum sinal de problema antigo. Aquilo doeu mais do que qualquer humilhação pública. O Brad começou a plantar dúvida na cabeça da Jenna sobre as intenções da Mia. Sugeriu que ela talvez tivesse inveja de toda a atenção que a Jenna estava recebendo pelos podcasts, e ainda comentou como o contrato do livro da Mia saiu rápido demais, depois que o vídeo viralizou. A Jenna ficou encucada. Começou a analisar a amizade das duas, e percebeu como a Mia sempre dava um jeito de puxar o assunto pro próprio drama. O James entrou em contato, pediu para conversar. No café, ele confessou que a Chloe já tinha feito isso antes. Não só uma, mas 3 vezes. Se aproximava de meninas inseguras, arrancava os segredos e depois expunha tudo para ganhar status. Ele até achou um blog antigo dela da época da faculdade, cheio de relatos desses experimentos sociais. Ela vinha aperfeiçoando essa técnica fazia anos. O encontro com a Mia foi totalmente por acaso. Ela travou no corredor dos shampoos quando me viu. O discurso de vítima dela não resistiu ao confronto. Se enrolou nos fatos, se contradisse em tudo que falava no TikTok. Tremia toda tentando me filmar, mas eu só continuei minhas compras. As câmeras de segurança depois mostraram ela me seguindo por 5 corredores,
celular na mão, enquanto eu escolhia as coisas com a maior calma. O vazamento da planilha do Tyler virou um caos instantâneo. A Rachel, sem querer, encaminhou para todos da lista de contatos dele usando um e-mail antigo compartilhado. Todo mundo descobriu como ele classificava as pessoas. Alguns eram só descartáveis, outros serviam só para abrir portas. O grupinho super seletivo dele implodiu quando perceberam que eram só networking para ele. As sugestões contraditórias da Madison nas edições deixaram a Mia totalmente perdida. Cada revisão piorava o capítulo, mas os comentários pareciam tão inteligentes que ela não resistia a seguir. Perdeu o primeiro prazo, depois o segundo. A editora já estava de saco cheio quando a Mia mandou a 5ª versão do mesmo capítulo. A Emma preferiu ficar em casa no resto do feriado, mesmo com os planos das amigas pra praia. Não postou nada, não avisou ninguém, só desfazendo a mala em silêncio e ficando quieta. Passamos as noites nas beliches antigas, conversando como antigamente, quando tudo era mais simples. Ela confessou que viu as fotos do jantar de aniversário meses antes, e se sentiu culpada por não ter me dito nada. A carta formal da instituição de caridade chegou no apartamento da Mia pedindo o dinheiro da palestra de volta. Alguém tinha mandado prints dos TikToks dela, mostrando que ela mentiu sobre a nossa amizade e sobre o que eu teria feito. Abriram uma investigação. A ameaça judicial estava ali, discreta, mas bem clara. A mãe da Jenna viu os vídeos do banheiro depois que a Kate mandou tudo anonimamente. O apoio financeiro que ela dava desde o trauma da Jenna acabou do nada. A Jenna vivia da compaixão da mãe, dizendo que não conseguia trabalhar em tempo integral por causa do estresse pós-traumático de ter descoberto a minha suposta traição. A ficha caiu de vez quando ela precisou assumir mais turnos no trabalho. Ex-colegas começaram a procurá-la em particular. Nunca tinham levado muito a sério toda uma história, mas preferiam não se envolver para evitar confusão. Agora resolviam contar o que sempre perceberam. Como aquele grupo de amigas deixava algumas pessoas de fora, como já tinham ouvido comentários cruéis sobre aparência, como o caso da paciente de câncer não batia com quem elas realmente conheciam. Depois que as vítimas da faculdade vieram a público, a agente literária da Chloe largou o barco, alegando que o risco era grande demais e a história, problemática demais. 3 mulheres apresentaram relatos assustadoramente parecidos, cheios de amizade, traição e humilhação pública. No e-mail, a agente foi direta. Não dava para bancar. O prazo final da Chloe era dali a uma semana. Anos de trabalho sumiram em poucas linhas. O estúdio de yoga onde a Mia gravava seus conteúdos de autoconhecimento a excluiu do programa de influenciadores sem alarde. A cafeteria onde a Jenna fazia os encontros do grupo de apoio pediu que ela procurasse outro lugar. Até o bar de vinhos, onde todas tinham tirado aquelas fotos bonitas, mudou a política de fotos. Os mundos que elas tinham criado com tanto cuidado estavam desmoronando. Brad e Madison entraram em cena com um jogo psicológico pesado. Brad soltou para Jenna que Mia parecia querer ser a única vítima da história, enquanto Madison sugeriu para Mia que Jenna estava querendo aparecer demais nos podcasts. Em poucos dias, as duas estavam competindo para ver quem sofria mais, e a amizade foi se esfarelando, tomada pelo ciúme que foi plantado ali. Tyler tentou me recrutar para uma história de redenção em dupla. Me mandou mensagem propondo que a gente se unisse para controlar a narrativa, já que os dois tinham sido cancelados. Sugeriu até um podcast sobre perdão e superação. Encaminhei tudo para Rachel, avisando que ele já estava planejando o retorno. Ela tinha mais áudios prontos caso precisasse. O engajamento da Mia no Instagram despencava cada vez mais à medida que ela postava coisas cada vez mais instáveis. Aquela imagem de sobrevivente de traumas, tão cuidadosamente construída, foi implodindo quando ela passou a postar sem parar, cada vez mais desesperada. As marcas foram encerrando as parcerias em silêncio. A editora do livro pediu reunião para conversar sobre o comportamento dela nas redes. As provas se acumulavam, deixando tudo escancarado. Mais 7 pessoas apareceram relatando histórias de exclusão e crueldade daquele grupo. A hashtag MeanGirlMafia viralizou por aqui enquanto gente de toda parte compartilhava experiências. Anos de bullying disfarçado de amizade estavam finalmente vindo à tona. Chloe publicou um pedido de desculpas no app de notas que só piorou tudo. Jogou a culpa em traumas e falta de comunicação. Disse que só agiu daquele jeito tentando se proteger da minha suposta enganação. As 3 vítimas da faculdade responderam logo em seguida, com provas próprias, mostrando que o padrão dela era antigo, não tinha nada a ver comigo. No fim, a tentativa de controlar os danos só serviu para escancarar o quanto ela era manipuladora. A investigação no trabalho da Jenna terminou de forma devastadora. Vieram à tona os atestados médicos falsos, as alegações de ansiedade inventadas por trauma, os vídeos em que ela ensaiava expressões de vítima no banheiro. Ela não foi demitida, mas recebeu uma advertência formal e teve que devolver os dias de licença fraudulentos, o que acabou com a reputação dela. Colegas que antes tinham empatia, agora faziam de tudo para não cruzar com ela nos corredores. O grupo de amigas virou um campo de batalha à medida que a pressão crescia. Mia publicamente culpou Jenna por roubar a atenção com o drama no trabalho. Jenna rebateu jogando na roda o golpe da caridade da Mia. Chloe tentou apaziguar, mas acabou deixando escapar que se inscreveu para um reality show, usando toda a história delas como conteúdo. O barraco no Instagram foi vergonhoso, exposto para todo mundo, impossível de encobrir. Dava até para ver o momento em que as garotas maldosas se voltaram umas contra as outras. Emma me lembrou uma noite que eu já tinha vencido. As provas eram esmagadoras.
As reputações delas estavam destruídas e a verdade, finalmente escancarada. Ela perguntou o que mais eu poderia querer. Eu não consegui responder porque já não sabia. A vontade de vingança tinha me consumido tanto que eu nem sabia mais o que seria uma vitória. Meus pais, aos poucos, começaram a entender a complexidade da situação. Emma mostrou para eles fotos do meu aniversário, eu sentada sozinha no restaurante, enquanto o grupo postava de outro lugar que tinham escolhido de propósito. Ela explicou sobre a planilha de ranqueamento, sobre a exclusão sistemática, sobre anos em que fui tratada como acessório de foto. Eles não perdoaram a mentira do câncer, mas começaram a enxergar a crueldade que me levou a isso. Influenciadores locais começaram discretamente a se afastar de Mia, Jenna e Tyler. O número de seguidores só caía. Parcerias com marcas sumiram. As personas construídas online foram ruindo. Elas viraram exemplo do que não fazer em amizade tóxica e na cultura das redes sociais. O golpe final veio quando Mia virou completamente contra Chloe, divulgando prints que mostravam que foi a própria Chloe quem articulou o ataque inicial, querendo transformar o drama em proposta de livro. As mensagens mostravam que Chloe já planejava escrever sobre mim fazia meses, enxergando toda essa amizade como material. A traição era mais profunda do que todo mundo imaginava. Sentei no meu quarto de infância, olhando para a pasta de provas que juntei. Gravações de cada comentário cruel, prints de anos de exclusão, evidências das mentiras, dos golpes, do vitimismo ensaiado. Eu tinha material suficiente para acabar com todas, garantir que nunca mais se levantariam. Era um poder que me dava tanto medo quanto fascínio. Emma me encontrou ali, laptop aberto, meu dedo pairando sobre o botão de enviar que liberaria tudo para empregadores, família e seguidores delas. James apareceu com provas de que Chloe já tinha feito exatamente isso outras 3 vezes. Isso mudou tudo para mim. Me fez questionar se Sofia não teria sido só mais uma vítima dela, e não a vilã que todo mundo achava. Emma não tentou me impedir, só sentou do meu lado e perguntou se era isso que eu queria ser. Se destruir tudo realmente ia curar o que elas fizeram comigo. A escolha ficou ali, pairando. Eu podia terminar o que comecei e garantir que elas sofressem tanto quanto eu, ou podia deixar as consequências seguirem seu rumo, sem minha interferência. Emma esperou, paciente, me lembrando que eu já tinha achado o que procurava. Alguém que me via de verdade, além da aparência ou de uma história trágica. Meu celular vibrou com mais uma mensagem da Rachel. Ela soube de uma ONG em busca de alguém com experiência em marketing e que entendesse de manipulação nas redes sociais. Quem comandava a organização era sua prima, que já vinha ajudando vítimas de cyberbullying fazia um tempo. Eles conheciam toda a minha história e ainda assim queriam me conhecer. Era uma oportunidade de usar tudo o que vivi para algo construtivo, em vez de destrutivo. A pasta cheia de provas seguia aberta no computador. Anos de registros prontos para virar arma a qualquer momento. O grupo de amigas já estava se esfacelando, com as próprias atitudes delas causando consequências que eu jamais teria arquitetado de forma tão certeira. Jogar mais lenha nessa fogueira parecia desnecessário agora, porque estavam se destruindo sozinhas, sem a minha interferência. Pensei na menina que fui 1 ano atrás, desesperada por aceitação, me contentando com migalhas de amizade porque achava que era só isso que merecia. Inventar a mentira do câncer foi radical, mas acabou escancarando verdades que eu precisava enxergar, não só sobre elas, mas sobre mim mesma, sobre tudo que tolerei só para pertencer, sobre como acabei reproduzindo as mesmas dinâmicas cruéis que hoje tanto condenava. Ali com a Emma, a escolha ficou mais nítida. Eu podia agir como a Chloe, usando a dor alheia para meu próprio benefício, ou podia fazer diferente. A vingança já tinha cumprido o papel dela. A verdade estava exposta, as consequências vinham acontecendo, e eu finalmente tinha encontrado conexões reais com pessoas que enxergavam meu valor, além das aparências. Mas a tentação continuava ali. Bastava um clique para garantir que elas nunca se recuperassem. Uma postagem poderia pôr fim ao que elas começaram ao me excluir do meu próprio aniversário. O cursor piscava na tela, aguardando a minha decisão. O término do James com a Chloe foi uma sucessão de movimentos friamente calculados. Depois de descobrir o padrão dela de minar amizades, ele confrontou com provas impressas do antigo blog dela. Chloe tentou manipular com lágrimas e promessas, mas ele já estava decidido e fez as malas. Em poucas horas, o apartamento que dividiram por 2 anos ficou vazio da presença dele. Ele deixou a mobília, mas levou consigo a senha da Netflix. Influenciadores locais passaram a recusar convites de colaboração da Mia, da Jenna e do Tyler sem nem dar satisfação. Os seguidores deles despencavam aos montes, já que o algoritmo detectava o engajamento caindo. Os feeds que antes atraíam multidões agora afastavam até quem só tinha ouvido rumores sobre a história real. Toda a influência deles sumiu como orvalho no calor do meio-dia. A investigação da Instituição de Combate ao Câncer sobre o cachê da Mia ficou ainda mais séria. Descobriram que ela não só exagerou a minha história, mas também inventou detalhes na própria apresentação. O jurídico recomendou exigir ressarcimento integral, mais uma indenização. A cobrança formal chegou à casa da Mia com aviso de recebimento, exigindo o pagamento imediato de $7.500, já contando as multas. A poupança dela, já quase zerada pelas faltas no trabalho, não dava conta da dívida. Emma interceptou a tentativa da nossa mãe de marcar uma espécie de intervenção familiar. Ela mostrou a eles as fotos do aniversário, a planilha de classificação e depoimentos de outras pessoas que também tinham sido excluídas pelo grupo. 1 a 1,
Os parentes começaram a entender o tamanho da confusão. Minha tia Sharon ligou para pedir desculpa por ter compartilhado o vídeo fora de contexto. Pequenas vitórias no meio de uma guerra. O pedido de desculpas da Chloe, feito rapidinho no bloco de notas do celular, saiu completamente pela culatra quando as vítimas dela da faculdade criaram um documento compartilhado detalhando o que sofreram. Eles incluíram prints de postagens antigas do blog dela, em que ela se gabava de fazer experimentos psicológicos e usava técnicas de manipulação social. O documento viralizou dentro dos grupos universitários. Vários alunos começaram a reconhecer os mesmos padrões nas próprias amizades. A investigação no trabalho da Jenna terminou com uma licença obrigatória e sem salário, enquanto o RH decidia o que fazer. Os vídeos que ela gravava no espelho do banheiro tinham sido feitos dentro da empresa, durante o expediente. A pose de vítima, cuidadosamente ensaiada e gravada em Full HD, virou evidência de desvio de tempo e fraude. Colegas que tinham contribuído para o fundo de recuperação dela começaram a pedir o dinheiro de volta. Foi investigando a movimentação online do Brad que descobri que a Jenna vendia produtos pela internet, voltados para sobreviventes de traumas. Camisetas com frases tipo "sobrevivi a uma amizade tóxica" e "sobrevivente de gaslighting" lotavam a lojinha secreta dela no Etsy. Ela já tinha faturado mais de $3.000 antes de ser denunciada e ter tudo fechado. A ironia de lucrar com um trauma que inventou enquanto se dizia traumatizada não passou batida por ninguém. O editor da Mia marcou uma reunião de emergência com a editora depois do colapso dela nas redes. Levou uma pasta cheia de postagens preocupantes, prazos perdidos e rascunhos de capítulos que se contradiziam. Deram duas alternativas: devolver na hora o adiantamento ou aceitar uma supervisão pesada de um ghostwriter. Mia ficou com o ghostwriter, abrindo mão do controle criativo sobre a própria história de vítima. A briga pública do grupo no Instagram pegou fogo quando a Chloe acusou a Mia de ter roubado a ideia do livro dela. Prints voavam para todo lado, cada um expondo mais mentiras e manipulações. Jenna entrou na discussão para se defender das acusações da Mia sobre buscar atenção. Os seguidores assistiram em tempo real 3 ex-melhores amigas se destruindo para ver quem era a maior vítima. Emma organizou um pequeno encontro de apoio lá em casa. Só a Rachel, a Kate e 2 ex-colegas de trabalho que tinham procurado a gente. Ficamos no quintal, dividindo histórias e provas. Sem roteiro, sem planos de vingança, só pessoas machucadas pelo mesmo grupo descobrindo solidariedade. Minha mãe olhava da janela da cozinha, finalmente me vendo cercada de apoio de verdade. A tentativa do Tyler de voltar com o podcast morreu antes mesmo de sair do papel. Rachel encaminhou as mensagens dele para todos os convidados em potencial, contando sobre o sistema de classificação e as táticas de manipulação. A tentativa de redenção dele, toda bem montada, não convenceu ninguém. Nem mesmo podcasters atrás de conteúdo quiseram saber. A dona do estúdio de yoga ligou pra Mia explicando por que a parceria de influenciadora tinha acabado. Vários alunos já tinham reclamado das postagens cada vez mais instáveis dela. O limite foi um vídeo em que ela apareceu chorando dentro da sala de meditação sem autorização. Ofereceram para ela uma matrícula comum, pelo valor integral, sem desconto ou regalia nenhuma. No último encontro entre Brad e Jenna, ele percebeu até onde ia a obsessão dela pelas redes sociais. Ela passou a noite toda tentando tirar fotos dele escondido para postar no Instagram, mesmo depois de ele pedir, repetidas vezes, que respeitasse sua privacidade. Quando ele decidiu ir embora mais cedo, ela foi atrás dele no estacionamento, querendo saber, indignada, por que ele não deixava ela expor o relacionamento nas redes. Ele entrou no carro e foi embora, enquanto ela se filmava chorando e reclamando dos homens emocionalmente indisponíveis. A última vez que Madison conversou com Mia, sugeriu que ela desse um tempo das redes sociais para se concentrar no livro. Em resposta, Mia enviou uma avalanche de 47 mensagens falando sobre inveja, haters e sobre como Madison jamais entenderia a pressão de ser uma pessoa pública. Eu tirei print de tudo antes de deletar as 2 contas falsas. O experimento já tinha cumprido seu objetivo. O sonho da Chloe de participar de um reality show veio à tona quando um assistente de produção entregou tudo para um blog de fofocas. Ela se apresentou como vítima de um golpe entre amigas, com uma história dramática sobre ter desmascarado uma falsa paciente de câncer. O post do blog trazia até o vídeo da audição, em que ela treinava a chorar sob comando. Os comentários acabaram com ela mais rápido do que eu jamais conseguiria. O casamento dos meus pais começou a se recuperar quando eles finalmente aceitaram fazer terapia de casal. Não foi mérito meu direto, mas todo o estresse revelou rachaduras antigas que eles preferiam ignorar. Eu e Emma demos espaço, passando as noites numa lanchonete do bairro, onde ninguém sabia da nossa vida. A garçonete achava que éramos irmãs e nunca perguntava nada. A mãe da Jenna cortou todo o apoio financeiro assim que soube da loja de produtos e dos vídeos gravados no banheiro. A ficha caiu de verdade quando ela teve que lidar sozinha com aluguel, contas e todas as despesas. Ela tentou uma vaquinha online, dizendo precisar de ajuda para superar um trauma. Conseguiu só $47 antes de ser denunciada como fraude e ter a campanha removida. Juntando tudo que veio de diferentes pessoas, as provas formaram um quadro impossível de ignorar. Ex-amigos, colegas e conhecidos começaram a compartilhar histórias num grupo privado de Facebook, criado pela Kate. O padrão era nítido. Anos de exclusão, rankings internos,
crueldade disfarçada de amizade. Mais de 50 pessoas relataram experiências parecidas com aquele círculo. O ghostwriter da Mia desistiu após 2 sessões, alegando condições de trabalho inviáveis e um conteúdo completamente delirante. A editora exigiu a devolução imediata do adiantamento. Os pais de Mia, que até então se orgulhavam do contrato de publicação, só descobriram a verdade quando receberam notificações judiciais em casa. O pai dela, um professor admirado, ficou arrasado. A planilha de classificação do Tyler virou a ruína dele quando alguém mandou para o RH. Avaliar colegas conforme utilidade e valor de descarte ia contra tudo que a empresa pregava. O chefe chamou ele para conversar. O resultado foi um acordo de rescisão e a obrigação de ficar em silêncio. Toda a carreira que ele construiu cuidadosamente desmoronou em uma tarde. O jantar de formatura da Emma foi sem grandes festas, como ela queria. Só família e 2 amigas próximas da escola. Escolhemos um restaurante discreto no centro, onde ninguém conhecia a gente. A noite seguia tranquila, um gostinho de normalidade, até eu notar rostos familiares do lado de fora da janela. O grupo de amigas invadiu o jantar ao ver o local marcado no story da Emma. Ficaram do lado de fora, celulares prontos para filmar e arrumar confusão. Mia, Jenna e Chloe, de novo juntas, unidas pelo papel de vítimas. Outros clientes começaram a perceber a movimentação. Peguei calmamente na bolsa os prints das conversas do Brad e da Madison com a Jenna e a Mia. As amigas da Emma me ajudaram a distribuir tudo para o pessoal lá fora. Os rostos deles empalideceram quando se deram conta de que tinham sido enganados por semanas, compartilhando inseguranças profundas comigo, usando identidades falsas. A revelação desencadeou uma série de entendimentos. Cada paranoia da Mia sobre alguém printando seus stories era eu. Cada insegurança da Jenna sobre o vício em redes sociais, fui eu que alimentei. As brigas recentes, a autossabotagem do grupo, tudo foi manipulação minha, feita com cuidado. O maior segredo da Chloe veio à tona quando mostrei para todas a inscrição dela no reality show. Ela planejava usar todo mundo para ganhar fama, vendendo o drama do grupo como conteúdo. A história da falsa doença era só o começo. Ela documentou tudo para possíveis roteiros. Emma levantou do seu lugar e, serena, falou com elas pela janela. Expôs toda a hipocrisia, a crueldade, os anos em que trataram os outros como figurantes descartáveis. Vários clientes filmaram enquanto ela desmontava, ponto por ponto, a narrativa de vítima delas, mostrando fatos e as provas. A defesa dela por mim foi firme e inquestionável. Ali, me vi diante da escolha que sempre adiei. Tinha na bolsa um pendrive com todas as provas, gravações de comentários cruéis, prints de armações, tudo que expunha as mentiras e manipulações. Aquilo bastava para garantir que nenhuma delas se recuperaria, nem no trabalho, nem socialmente. A opção mais radical estava nas minhas mãos. Mas, ao invés disso, levantei o pendrive para que todas vissem e deixei cair no copo d'água. O aparelho faiscou e morreu. A água destruindo anos de provas reunidas com tanto cuidado. Elas ficaram primeiro confusas, depois entenderam. Eu podia ter acabado com tudo, mas escolhi não fazer isso. A misericórdia doeu mais nelas do que qualquer vingança. Elas perceberam que eu tinha o poder para arruinar tudo, mas preferi ir embora. Sem gestos teatrais, sem discursos, só o reconhecimento silencioso de que eu optei por ser melhor do que elas. A narrativa de vítima se desfez no momento em que todos ali enxergaram quem eram as verdadeiras agressoras. Mia ainda tentou manipular mais uma vez, dizendo que minha vingança só mostrava o quanto eu era desequilibrada, como ela sempre dizia. Mas os outros clientes tinham visto tudo. O jantar interrompido, o confronto, minha decisão de destruir as provas. Ninguém deu ouvidos, e as pessoas só se afastaram sem interesse por aquele show. Nem os poucos apoiadores que restavam conseguiram defender. Um grupo que invade um jantar de formatura familiar só para perseguir alguém que escolheu perdoar em vez de destruir, a imagem era devastadora. Na última tentativa de se fazerem de vítimas, acabaram mostrando a todos quem realmente eram. Na semana seguinte, a prima da Rachel me procurou sobre uma vaga numa ONG que trabalha com vítimas de cyberbullying, ajudando pessoas a identificar táticas de manipulação e a reconstruir a vida depois de passarem por tudo isso. Minha vivência, tanto como quem causou quanto como quem sofreu, me deixava especialmente preparada para tudo aquilo. A entrevista foi franca e pesada, mas ainda assim me ofereceram a vaga. Um por um, os antigos amigos acabaram enfrentando as próprias consequências. A Jenna perdeu o emprego depois que descobriram que ela enrolava no serviço, fraudava horas e ainda se aproveitava dos recursos da empresa. Já a Mia precisou voltar para a casa dos pais, porque o rolo com a editora deixou ela sem conseguir pagar o aluguel. A Chloe finalmente ficou sozinha de verdade, e aquele antigo hábito dela de acabar com amizades cobrou caro. O Tyler tentou refazer os contatos, mas bateu de frente com portas fechadas em todo canto. O sistema de ranqueamento dele rodou tanto por aí que todo mundo já sabia o que ele pensava de cada pessoa. Antigos colegas simplesmente bloquearam ele. Gente do trabalho nem quis marcar reunião. Ele tratava todo mundo como descartável, e aprendeu na pele que ele também podia ser descartado. Aos poucos, fui recuperando o contato com minha família, com conversas sinceras e colocando limites bem claros. Meus pais conseguiram entender tudo, mesmo sem perdoar totalmente a mentira sobre a doença. Eu e a Emma acabamos ficando mais próximas do que nunca, como quando éramos crianças, porque ela sempre esteve do meu lado nos piores momentos. Trabalhar na ONG me trouxe um sentido maior do que só buscar vingança, ajudando outros adolescentes a perceberem quando uma amizade é tóxica, mostrando que eles valem muito mais do que um perfil em rede social,
e usando minha história como alerta. Parecia que eu finalmente tinha encontrado redenção. Minhas colegas sabiam do meu passado, mas preferiram enxergar o quanto cresci, não só o escândalo. 6 meses depois, eu levava uma vida tranquila em outra cidade. AP pequeno, amigos de verdade que já conheciam toda a minha história desde sempre. Nada de fama na internet, nem contrato de livro, nem equipe de documentário. Só uma vida comum, construída em cima de relações reais. Minha presença nas redes era mínima e verdadeira. Nada de pose, nem personagem inventado. O antigo grupo ainda vivia postando, mas quase ninguém ligava mais. Viraram conhecidas só no bairro, como as garotas venenosas que empurraram alguém a inventar uma doença para mostrar quem elas eram de verdade. As personas que elas criaram eram tão falsas quanto a doença que ajudou a revelar tudo. No trabalho, lido com adolescentes que me lembram muito a mim mesma, atrás de aprovação dos outros, aceitando maldade como se fosse amizade. Tem dias que são mais puxados. Ainda bate a vontade de fuçar a vida dos antigos amigos. Mas as videochamadas semanais com a Emma e meu novo círculo me mantêm com os pés no chão, focada no presente e não em vingança. No fundo, era tudo mais simples do que parecia. Quando a crueldade vem disfarçada de amizade, ela mesma se encarrega de dar o troco. Não precisa de plano mirabolante. Elas mesmas construíram um castelo de cartas que ruía assim que alguém parou de brincar junto. Fingir a doença foi errado, mas trouxe à tona verdades que estavam escondidas. No final das contas, achei aquilo que sempre procurei. Gente que me valoriza por quem eu sou, e não pelo que pareço ou como exemplo de erro. A caminhada foi dura e doída, mas me levou a laços verdadeiros que nunca teria encontrado enquanto vivesse sob o olhar das câmeras delas. No fim das contas, a melhor vingança, às vezes, é só seguir em frente, viver melhor do que quem te machucou. E é isso por hoje. Pra falar a verdade, o que ainda me deixa curiosa é saber até onde ela foi sincera naquela entrevista, dizendo que foi tanto autora quanto vítima.